Gente que é gente. E são esses passos que nós damos hoje aqui no nosso ponto de encontro com o Berenice e você. Na nossa sala aqui de visitas, nesse ponto de encontro, nós temos a presença da Sônia Amaral Pereira, que é uma pedagoga, e também da pedagoga Flávia Cota, e o tema, Crianças Incluídas na Rede Pública Autismo. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. Nós que somos assim tão amorosas, que gostamos das crianças, vamos responder essas mães que estão lá do outro lado da nossa casa, que amanhã é Dia das Mães, né? Então nós estamos aqui para quê? Dar de presente para essas mães sobre o que é uma criança autista, explicações para ela assim, ó, prato, como se fosse arroz, feijão, muito bem explicadinho, o que são essas crianças e como reconhecê-las. Elas chegam na escola pública e daí o que acontece? Como é que eu vou saber como é uma criança autista? Não, o autismo, ele tem algumas características. Nós, como professora, também nós não temos formação médica. Então, eu vou dizer como se fosse mãe. O que nós percebemos dentro de sala que dá aquele clique que, assim, será que eu tenho que perceber e eu tenho que, de repente, estar ali levando para um especialista? Assim, o que eu falo para a mãe, se eu percebo algo diferente. Uma criança que fica focada sempre no mesmo objeto, num interesse, ela tem uma dificuldade em se socializar, em estar mais junto com um amigo, ela prefere ficar sozinha, às vezes não verbaliza, que são os casos mais severos. Eles são mais fáceis da gente identificar, porque aí você nota logo se uma criança não está falando, se ela é uma criança mais no canto dela, ela não interage. Então, nesses casos, fica mais fácil da gente perceber. O que é mais difícil são aquelas crianças que têm um comportamento que a gente já começa, que tem ali de diferente, né? Então, aí vale a pena fazer levar para um especialista. Assim, fica atenta só se, de repente, foca só tem só um interesse, evita de ficar com os amigos, prefere ficar sozinho no canto. É basicamente isso. Para ver qual é a sua experiência assim, com essas crianças na sua escola? A experiência é bem diversa. Nós temos tipos diferenciados de autismo de acordo com o processo de desenvolvimento de cada um. Elas não ficam mais naquelas salas especiais, não? Elas já ficam... Elas frequentam a sala de recursos, em maioria, e são atendidas na classe regular. Um dos fatores assim, primordiais para essa inserção é exatamente a questão da socialização e o desenvolvimento. Elas geralmente são atendidas no contraturno, que a gente diz. Eles ficam no turno regular, junto com as crianças da turma, e no contraturno, se ela está de manhã, ela vai frequentar à tarde, e vice-versa. E ela tem um tempo que ela fica com uma pessoa mais especialista, que vai dar aquele olhar mais individualizado para essa criança. E hoje há um projeto de vocês. Sim. Como é este projeto? Esse projeto olha essa criança inserida nesse todo, mas onde o todo vai se adaptar a ela, e não ela vai se adaptar ao todo. Então, esse é o destaque do nosso projeto. Pensando nesse professor com um olhar atento a essa criança. Porque assim, o que a gente vinha percebendo é que quando se fala em inclusão, você imagina que tem um grupo, que ele está ali formado, e que você traz essa criança para esse grupo, e aí você faz quase que um favor de recebê-la e mostrar o que eles já estão fazendo, você vai adaptar aquilo para que ela faça também. Então, na verdade, isso, na nossa concepção, isso não é a inclusão verdadeiramente. Porque o incluir é você trazer essa criança para esse grupo e mostrar o que ela também tem para esse grupo, né? Esse grupo também enxergar, porque senão fica assim, a turma olha aquela criança e a vê como integrante, mas ela mesma não se sente parte daquele grupo, porque ela não vê nada dela ali representado. Então, assim, dentro disso, a gente começou a perceber que o autista, como ele tem essa característica, esse seu interesse, ele tem sempre um foco no interesse maior, então nós começamos a desenvolver o nosso projeto em sala partindo disso,
Então, vamos ver qual é o interesse dele, o que ele gosta mais. Então, vamos usar este interesse dele para todo o grupo, né? Vamos apresentar isso para o grupo, trabalhar com o grupo. E aí, a partir daí, a gente sente que realmente essa criança começa a interagir melhor com os amigos, né? Porque o que é inclusão? Inclusão é um processo. E nesse processo é a criança participando, interagindo, realizando as atividades. Como vocês chegaram até este momento? O que aconteceu com vocês, professoras, para chegar até este momento fazendo todo esse trabalho que ele é magnífico? Assim, são 15 anos, né? Então, você começa a receber crianças, nós, professoras, não temos uma formação dentro da nossa, na capacitação mesmo profissional nisso. Então, de repente, você começa a receber e você recebeu, você sabendo ou não, dominando ou não, você tem que dar conta daquilo, né? Daquela situação. E aí é muito na prática, é quase que uma tentativa e erro. Você vai pesquisar, você vai fazer um curso, mas o que realmente funciona? O que dá certo? Como fazer, como trazer aquela teoria, mas adaptar, porque, na verdade, todas as crianças são diferentes dentro de sala de aula, né? Quando a gente fala assim, o autista, o Down, não, mas todo mundo é diferente, nós somos diferentes. Então, tem aquele aluno que ele é mais lento, ele não tem um laudo, ele não é um autista, não Down, mas ele é lento. O outro é mais tímido, outro é falante demais. Tem aquele que é mais agitado, tem outro que é mais quietinho. Então, na verdade, você tem que estar sempre tendo um olhar para atender a todos. Essa criança que chega na sua sala é mais um olhar, que você precisa, sim, estar atento àquele olhar e o que realmente vai fazer com que ele se sinta ali naquele ambiente e que que atitude você tem que ter, que atividade você vai fazer ali com aquele grupo para que as potencialidades dele sejam todas desenvolvidas. Porque a gente também não quer que essa criança chegue só para ficar ali dentro da sala, convivendo, brincando, para sair da casa. Não, acho que inclusão, a criança tem que ser, sim, estimulada nas suas potencialidades. Ela tem que estar ali, mas ela tem que estar ali melhorando. Ela tem que estar ali evoluindo, se desenvolvendo. Então, dentro da nossa prática, o que a gente começou a perceber? O que dava certo? Mas isso é um trabalho... E o que dá certo? E aí eu ia aproveitar a oportunidade para destacar a questão do afeto. Sim. Sem o afeto, não há aprendizagem. O primeiro passo é o afeto. Mas nós não podemos nunca esquecer... Então, peraí, a resposta, uma delas é o que dá certo, o afeto. Primeiramente... mas o afeto, ele dá certo em qualquer relação. Certo. Então, até aí a gente não está trazendo nada de novo. Né? Assim, a gente tem que ter o afeto sempre. Você tem que ter o afeto, você tem que ter um olhar diferenciado para todos. Até aí, tá igual. Uhum. Né? Você tem que adaptar o seu conteúdo, a sua forma de falar, a sua forma de apresentar o que você está dando, de acordo com a necessidade de cada um. Até aí, também não é novidade. Todo professor tem que fazer isso. Então, tem alguma coisa subjetiva. Sim. Aí, eu acho que a grande questão é você conhecer o seu aluno e ver onde exatamente, qual é o ponto, qual é aquele botãozinho que vai fazer com que essa troca, ele realmente interaja com você. Né? Então, assim, é o observar, é o olhar atento. O que ele gosta? Quem é essa criança? O que ele costuma fazer? Né? O que chama mais a atenção dele? E a partir dali, você desenvolver o seu trabalho para trazê-lo para o grupo. Depois que você consegue trazê-lo para você, para o seu grupo, aí pronto, aí flui. Você até esquece que é uma criança que... Não, você faz o seu planejamento normal, como você tem que fazer mesmo no seu dia a dia, porque isso já é uma prática sua. Eu acho que a grande diferença são os professores entenderem que nós temos que ter no nosso dia a dia esse olhar sempre, planejar sempre, usar várias mídias, usar vários materiais e não focar tanto nessa questão de esse é autista, esse é Down. Agora veja, por que vocês fazem esse trabalho? Foi algo assim bem vindo de uma percepção, de um insight? O que aconteceu para você chegar, né, até aqui? Agora estou dizendo de uma forma mais humana,
Não vamos descartar até toda essa bagagem como professoras, entendeu? O que aconteceu com vocês? O que sensibilizou, na verdade? Bom, falando por mim, amanhã é Dia das Mães, eu sou mãe. E eu acho que, assim, é você é o outro, é você... É o amor, né? É o amor, com Porque você, certeza. pelo que eu percebo, você tem um amor, assim, meu Deus, imensurável, né? Eu realmente amo o que eu faço. Eu acredito no meu trabalho. Eu acredito que nós temos esse poder, sim, de melhorar, né, através da educação, através da nossa prática. E eu acho que o compartilhar. O que eu aprendo, né, o que nós aprendemos, o que nós sabemos, isso tem que ser compartilhado. A Flávia é mais da prática, Flávia, ali, estudando muito, né? Tentando pegar toda essa realidade, todas essas diferenças e embasar cientificamente. Vocês estão fazendo um trabalho científico. Sim, E é um projeto? sim, E tem verba? Não. E de onde vem essa verba? Não. Por enquanto, nós estamos apresentando esses projetos mesmo em universidade. É um trabalho mais de divulgação. Você me desculpa que eu faço as cutucadas aqui, para a gente perceber de onde é que vem isso. Porque quando a gente apresenta um trabalho como esse, que é um trabalho importante, tudo que nós fazemos, nós precisamos de verba. E quando nós começamos a colocar no ar, há uma necessidade daqueles que estão nos assistindo ter também a percepção de que todos nós temos uma responsabilidade social. E quando nós falamos em responsabilidade social, vocês como pedagogas estão fazendo o seu trabalho na sala de aula, na escola, estão fazendo um trabalho social também. E nós, como jornalistas, precisamos dar essas cutucadas para que o nosso telespectador, porque muitos deles que nos assistem aqui são deputados, etc, etc, por que não dar uma mãozinha, né? Não é verdade? Essa ironia minha de dar uma mãozinha, a gente precisa disso, porque são crianças. E crianças, quem são essas crianças? Nosso futuro. E o nosso futuro depende de quem? Desses seres que crescem, desses seres que amanhã estão muito mais gigantes nessa pátria amada Brasil, para que eles possam agir de uma forma com muita coerência, com muita responsabilidade e muito mais. Precisamos, professoras, de gente que sabe executar, fazer e realizar. E é desta verba que nós precisamos para executar projetos. Tá certo, professoras? Tá certo, certíssimo. Eu quero agradecer a todos e desejar um feliz Dia das Mães e convidar para vocês irem visitar o meu blog, Sônia Amaral Pereira, Blogspot, e lá eu coloco alguns links relacionados sobre isso, pode ajudar em alguma coisa, tirar alguma dúvida. Feliz Dia das Mães para todas. Um grande beijo. E eu volto já já. Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Cop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Cop BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speed Domes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Cop BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34, o telefone aparece aí no nosso vídeo. Segue a imagem, a força da segurança. E de volta aqui no intervalo, vamos agora para o Cantinho VIP. E no Cantinho VIP nós temos aqui a presença marcante da doutora Luzanilba Moreira da Silva,
defensora pública da primeira instância civil. E o nosso tema de hoje será, com certeza, tudo aquilo que você quer ouvir. Saúde. Doutora Luza, tudo bem? Tudo bem. Ai, que emoção. Porque eu tenho alguém que tem bagagem para falar o que está acontecendo nesse Rio de Janeiro, porque eu sei que essa semana você trabalhou muito com as emergências, não é verdade? Sim, foi excepcional o número na questão da saúde pública. Questão de saúde pública. Me conta como que está essa saúde pública. O que o nosso povo está chegando até vocês, principalmente até a doutora, por quê? O que está acontecendo? Primeiro, em razão da nossa população estar cada dia mais carente, que é o público que eu atendo. Cresce muito. Nós somos um estado de grande dimensão que atrai pessoas de outros estados para cá. E o que acontece em razão disso é um acúmulo de pessoas necessitadas e nós não temos, em contrapartida do estado, seja estado ente maior, união, estado mesmo e município, a rede pública de saúde que consiga dar conta desse número de pessoas tão grandes na nossa cidade e no nosso estado, porque a questão não é restrita a Rio de Janeiro município, é Rio de Janeiro como um todo. Agora, doutora, quando a pessoa chega a procurar uma defensora pública, ela chega-se no limite dela, ela não sabe o que fazer, foi aconselhada por alguém, ela vai assim porque ela não aguenta mais? Ela chega Sim. E vai? Sim. E não aguenta mais por quê? Porque quando a saúde não é a própria, que já é motivo suficiente, porque tem a dor física da pessoa, ela se sente desrespeitada como cidadão ou cidadã, porque não foi atendida nos vários órgãos onde deveria ter sido. Essa semana eu atendi uma senhora que precisou levar um encaminhamento da psiquiatra do filho, que tem uma dessas síndromes graves, como já foi dito aqui hoje, e não conseguiu atendimento. Então ela ficava da clínica da família para o hospital estadual. E ela com uma crise de vesícula grave, não perda de peso, a ponto da psiquiatra, que não é dela, mas acompanhava por causa do filho, encaminhar para a Defensoria Pública. Então essa pessoa foi atendida sentindo dores e com a emergência que o caso impunha. A ação teve que ser feita na hora e nesse ponto, graças a Deus, o Estado, Poder Judiciário, ele tem atendido bem a função dele. Tá, deixa eu me entender. Eu chego, eu faço uma queixa, a doutora ouve, aí ela vai fazer o quê? Ela vai filtrar exatamente se ela vai ter uma postura mediante a este caso, encaminhando aos órgãos responsáveis. No caso de saúde, especificamente, o que a parte que nos procura precisa ter em mente, conhecimento, é que o juiz não é médico, assim como eu também não sou. Então, o que eu preciso que a parte leve sempre é um comprovante da doença que ela diz ter. Quando eu falo alega, não é alega no sentido de ser mentira, não. É a doença que a pessoa é portadora, a gravidade que o caso impõe. Porque o juiz, que não é médico e que não tem conhecimento, que não sabe ler um laudo, uma radiografia, é necessário que ele tenha um documento que ampare a decisão dele. Ele não pode pedir para remover um doente de casa, levar para um hospital e depois ser responsabilizado porque aquela pessoa não tinha condições de saúde para ser removida. E aquela pessoa morre na ambulância em razão dessa remoção porque o hospital estava cumprindo ordem. Não. Então, é necessário que a pessoa vá amparada num documento que, com isso, eu possa fazer a petição, eu possa vincular o nome da Defensoria Pública e o juiz tenha os documentos necessários para dar essa tutela antecipada, que é como nós falamos, e que a pessoa seja realmente atendida na sua necessidade. Bom, a partir daí é feito um documento, a pessoa leva esse documento num órgão público e ela é atendida imediatamente ou é aquele que demora meses e meses? Não, não. Ela é atendida no meu órgão imediatamente. Isso é atendimento, a pessoa chega, na hora a petição é feita por mim pessoalmente, porque é um caso de emergência, então não dá tempo do estagiário fazer ou corrigir, tem que ser feita na hora. A pessoa leva para o Poder Judiciário na mesma hora. Nós indicamos a procurar o defensor público após ter sido distribuída, que nós temos um defensor público em cada vara onde tem um juiz, há um defensor público no estado do Rio de Janeiro. Então esse defensor, a partir de então, defende os interesses dessa pessoa. Você faz o acompanhamento? Se faz o acompanhamento, sim. Existe o defensor público da vara. Eu sou a porta de entrada da Defensoria Pública. Eu faço as ações iniciais que o juiz
vai apreciar e a partir dali se forma uma relação processual. No caso da saúde, que eu falo aqui, infelizmente, das condições da rede pública de saúde, quem é réu nessa ação, se o pessoa é morador do Rio de Janeiro, é o município do Rio de Janeiro e Estado do Rio de Janeiro. Se mora no outro município, será esse município e sempre o Estado do Rio de Janeiro, porque o juiz vai encaminhar para onde tiver o órgão mais especializado para tratamento daquela saúde. Nós temos hospitais com especialidade até de internação psiquiátrica, nós temos hospitais com especialidades como o INTO, tudo bem que o INTO é federal, mas especialidade na parte de ortopedia, então vai variar de acordo com o caso. Por isso que o polo passivo, como nós chamamos, quem figurará como réu, tem que ser mais amplo. O Estado como um todo e o município da onde aquela pessoa que me procura é residente. Agora, doutora, por dia, mais ou menos, quantas pessoas a senhora atende, assim, nessa área de saúde, principalmente? Ou não é por Eu dia? não vou falar em número, eu vou falar em percentual, uns 15%. Que é bastante. E eu não sou núcleo especializado na fazenda pública, porque nós temos um núcleo especializado na fazenda pública e esse sim, só trabalha em função disso. Para ter o núcleo especializado é porque há demanda. Senão, não haveria, né? Como nós temos o núcleo do consumidor. É porque há demanda. Então, a especialidade existe em razão da necessidade. Se houve, há alguns anos, a necessidade de ser criado núcleos especializados nessa matéria da fazenda pública, é porque, infelizmente, o poder público ele não exerce com eficiência todos os deveres que constitucionalmente lhe são impostos, porque o poder público ele não age por si. O administrador público, ele age na medida em que há uma lei que determine que ele age assim, é um poder-dever. Ele não faz as coisas porque ele quer, ele faz porque ele tem um dever legal de fazer. Doutor, esse caso, por exemplo, que nós assistimos na televisão, esse caso da invasão, por exemplo, daquele quadro, daquele edifício do Eike Batista, existiu ali uma senhora que deu à luz ali dentro, parece-me que a criança prematura. Sim, parece que ela estava com 6 meses gestacional. Este caso, por exemplo, eu sei que ali nós tínhamos assim, muitas defensorias públicas, advogados ali, não é? Sim. O que acontece, por exemplo, no caso daquele? Aquela senhora deu à luz e daí? Acabou? Se ela recorrer a alguém, ela vai recorrer a um advogado, o que acontece com o Estado, o que acontece com aquela pessoa? Na questão da saúde, ela já foi levada para um hospital. Então, deu a entrada, a partir daí o Estado é responsável. O que nós discutimos aqui é a falta de vaga, é a impossibilidade da pessoa conseguir ser atendida. Essa senhora foi atendida pela situação emergencial que ela se encontrava. A mídia estava presente. O foco, infelizmente, estava em cima daquelas pessoas que necessitaram invadir, porque ninguém invade porque quer. Todos nós, casa é o melhor local que você tem, é um local de paz. Então, se você não tem uma casa, você não tem paz. Tá, então o que eu queria dizer é assim, toda essa violência que a gente assiste no dia a dia, porque na verdade nós assistimos que nós não temos esse poder de fazer essa mudança, mas existem pessoas que elas são delegadas a fazerem isso, porque são estudadas para isso, são pagas para fazer. Então a minha pergunta é, hoje, um cidadão, quando ele tem um problema maior, não tem grana, e ele fica se queixando que ele não pode fazer nada, porque ele não tem grana, porque ele não tem advogado, que tudo é muito injusto, ele está enganado. Ele pode procurar, na verdade, uma defensoria pública. Sim. Pelo telefone, 129. Só esses 3 números. É como tem esses números. Plantão? É no horário comercial até às 18 horas. Ali o cidadão vai ter toda a informação, qual o órgão mais próximo da casa dele, quais os documentos que ele vai necessitar já levar para evitar uma segunda ida, porque a pessoa que nos procura é hipossuficiente. Muitas vezes ela não tem o dinheiro da passagem. Por mais que o órgão seja próximo, a gente sempre busca que daquela região administrativa do município do Rio de Janeiro haja um núcleo da defensoria, que é o meu caso. Então, mas o bairro é grande, a pessoa vai gastar dinheiro em condução. Então, ela liga para o 129 e ela já tem a relação de documentos dela. Então, muitas vezes falta informação, né, doutora? Informação é a base da sociedade. Nós precisamos ter conhecimento dos nossos direitos. E a Defensoria Pública, como é dita a Casa da Cidadania,
nós damos essa informação, nós damos acesso à justiça, possibilitando que a pessoa tenha plenitude dos seus direitos exercidos. Eu quero repetir esses telefones, doutora. Qual é o telefone? 129. Pois é. Então, você que está nos assistindo, aproveita essa oportunidade, informa aqueles que realmente buscam e muitas vezes não tem. Então, você que tem uma TV a cabo, que está recebendo uma informação muito maior daquilo que você gostaria hoje de ter, passa para aqueles que precisam, porque este é o nosso dever, é o nosso compromisso social. Em vez só de a gente ficar lá batendo as panelas, de ficarmos só cornetando, nós temos que agir. O povo precisa agir. Um e o outro nós precisamos unir. Aliança, gente. Aliança pelo bem do nosso povo, da nossa humanidade. Doutora, muito obrigada pela sua presença, que foi realmente assim magnífica para todas nós. Eu agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho que a Defensoria Pública faz. E vamos para o intervalo e eu volto já já. Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da COP BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da COP BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speed Domes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da COP BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34, o telefone aparece aí no nosso vídeo. Segue a imagem, a força da segurança. E de volta, Berenice, você com Caminhos da Música, com a presença marcante da cantora e professora de música, Cacau Vargas. Tudo bem, Cacau? Tudo bom, Berenice. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Mesmo, né? Mesmo porque nós acabamos de receber flores, especialmente para o nosso programa. Sabe de quem? Do nosso patrocinador, Violeta Vitória Ação, aqui na Rua da Carioca 34, no Rio de Janeiro. Nós temos que agradecer, né, Cacau? Com certeza, flores lindas, Lindíssimas, né? Aliás, ó, vamos falar a verdade, combina com a gente, porque nós somos lindas, né? Nós somos lindas, Cacau. Sabe por quê? Vamos contar aquela fofoca da paz para o nosso telespectador? Vamos. Porque as mães pediram a sua presença no programa, porque você fala muito de criança. E elas sabem, como elas sempre estão antenadas, elas sabem do projeto da Jovem Guarda para crianças. E amanhã, como o Dia das Mães, nós vamos presenteá-las, não é? Olha, foi uma grande surpresa e eu agradeço assim demais, fico muito feliz pelas mães terem pedido a minha presença aqui, né? Como eu trabalho com criança, ninguém melhor para dar esse aval além das minhas crianças, os pais, as mães, e parabéns a todas as mães já pelo dia de amanhã, que é uma tarefa árdua, mas bastante nobre ser mãe. Exatamente. Agora vamos falar desse projeto. Que projeto incrível, não? Pois é, Jovem Guarda para Crianças, né? Um projeto que acabou de ser aprovado pela Lei Rouanet, né? Eu estou em busca de patrocínio, mas vamos conseguir, né, Berenice? Conseguir. Porque eu acho que as coisas boas, elas têm que vingar, né? E o Jovem Guarda para Crianças é um espetáculo musical, infantil, interativo, que a gente pretende estrear em agosto, aniversário da Jovem Guarda, né? E qual o objetivo disso tudo, né? Eu acho que, primeiro, informar a criança sobre a Jovem Guarda, que é uma temática que por si só já é ingênua, é doce, é meiga, né? E resgata essa ingenuidade, toda essa pureza que eu acho que está meio perdida para a infância, né? E a gente está resgatando isso e também tentando dar o valor devido a esse movimento, que foi assim, um movimento cultural, não só musical, mas cultural, porque englobou moda, comportamento e a música
né? E que está um pouco adormecido. Esse ano, 50 anos, ainda não escutei falar dos 50 anos da Jovem Guarda. Né? Eu acho que com esse espetáculo a gente vai reacender essa chama, né? E trazer para novas plateias, para o público infantil, o que foi a Jovem Guarda, o que é e o que sempre será. Né? Música, acho que de grande qualidade. Bem, Cacau, a gente percebe assim, o seu amor intenso, imenso pela criança, não é verdade? E como professora de música, você está ali no dia a dia com elas, como que você observa hoje essa educação musical da criança? Você Pois acredita é. que ela está sendo educada musicalmente? Eu acredito assim que pode ser muito melhor educada. Né? Ela, em algumas situações ela é educada, mas eu acho que falta muito, Berenice. Falta muito apoio nas escolas para música, para aula de música. Eu vejo que as aulas de músicas, elas são sempre deixadas para a segunda opção, aí precisa fazer alguma coisa, deixa aulas de música. E eu acho fundamental porque a criança aprende demais, aprende vida mesmo, aprende a se desenvolver, aprende a desenvolver as suas diversas capacidades através da música. A música é um caminho para a educação. E, Cacau, e aquela mãe que, na verdade, telefonou um pouquinho antes do nosso programa e pede, né, que você responda que trabalho que deve ser feito com a criança, porque falam que a música tem um trabalho de coordenação motora, disciplina, concentração. Elas não entendem bem por que a criança deve ser educada musicalmente. O que você diz a estas mães? Ou a esta mãe? Eu digo o seguinte, que a música ela pode ser utilizada, exatamente como eu falei anteriormente, para desenvolver capacidades da criança. Você trabalha esquema corporal, lateralidade, você trabalha noção espacial, ritmo, a própria musicalidade. Então, coordenação motora ampla, você tem mil possibilidades de você desenvolver a criança através da música, né? É só querer e usar a música adequada também, porque eu acho que existe uma deturpação do que é música para criança. Né? Do meu ponto de vista, a música para criança é a música que propõe alguma coisa para o desenvolvimento dela. Né? E hoje em dia eu acho que está havendo uma adultização muito grande com a criança, uma terceirização da educação, uma coisa preocupante realmente. Eu que trabalho em escola, eu vejo isso. A criança de 7 às 7 da noite dentro da escola, os pais, até pela realidade, né, pela conjuntura mesmo de hoje, não tem tempo para ficar com seus filhos e aí delegam à escola o educar. Pois é, mas eu vou cortar porque agora nós vamos ter que entrar música, porque essas mães vão correr trazer crianças para a sala para ouvir a gente, né, Cacau? O que você vai tocar? Eu vou tocar, então, uma música que vai ser tocada no espetáculo da Jovem Guarda, né? Lembrando que teremos banda ao vivo, é um espetáculo musical. Eu já vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Quem não ouviu falar no Calhambeque, né? Não, imagina, ninguém. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro fui Suzy quando eu tinha uma lambreta. Depois comprei um carro e parei na contramão. Isso tudo sem lembrar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splash Splash. Mas essa história também é muito legal. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. Como vou viver sem um carango pra correr? O Cadillac vim, quero consertar meu Cadillac. Com muita paciência um rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu.
hora exata de trocar. O Calhambeque, bibi, meu coração ficou com Calhambeque, down, down. É. Vocês me desculpem, mas agora eu tenho que ir embora. Existem 1000 garotas querendo passear comigo. Só por causa do meu Calhambeque, mora? Mas nada de ir embora, deixa esse calhambeque aí, porque nós temos que colocar muitos destes no calhambeque. Oh. Poxa, me fala desse projeto aqui também. Aliás, combina com a minha roupa, você viu? É lindo, né? Combinou mesmo. Combinou, eu vim toda assim para te homenagear. Olha, aqui também tem uma borboleta, hein? Mas vamos aqui. Gente, é verdade. Vamos falar disso aqui, é lindo. Olha, eu conheço, esse você já autografou para meus filhos, não é verdade? É. Que eu agradeço imensamente, meus filhos curtem muito. Agora me diz. Esse é o meu trabalho autoral, o meu terceiro trabalho autoral, Rock Shock Show, um CD que eu tive a honra de ter sido indicada para o 23º Prêmio da Música Brasileira. E é um CD que eu costumo dizer que todas as minhas composições eu faço dentro de sala de aula, né? Então eu tenho o aval da criança, eu só coloco realmente o que eu sei que a criança curte, o que a criança aproveita, né? E é um CD de brinquedos cantados e histórias. História que trabalha o medo, e músicas que trabalham lateralidade, esquema corporal, como eu falei no início, né? Pela necessidade, dando aula, pela necessidade no dia a dia, de ter canções que eu pudesse trabalhar essas diversas capacidades, eu fui compondo. E aí a criança gosta, eu vou e salvo. Não Tem gosta? algumas dessas que você canta? Tem. Vamos lá? Vamos. Essa é uma canção que ela tem 3 versões, na verdade. Ela trabalha cores, trabalha coisas e trabalha partes do corpo. Eu quero ver se você é esperto, só quero ver se você é esperto. Se você for, bota a mão no lugar certo. E se não for, Zé Mané. Eu quero ver se você é esperto, só quero ver se você é esperto. Se você for, bota a mão no lugar certo. E se não for, Zé Mané. Eu quero ver com a mão na barriga, faz, Berenice, com a mão no braço, com a mão na cabeça, com a mão no pescoço, com a mão na bochecha, com a mão na perna, com a mão no pé, com a mão no coração, pra todas as mães. Se botou certo é sinal de que é esperto, se não botou Zé Mané. Tá aí, gente. Cacau Vargas. Cacau, obrigada, querida. Obrigada, muito obrigada. a você. E você, mamãe, feliz Dia das Mães, hein? Até daqui a pouquinho, após o intervalo. Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Cop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Cop BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speeddomes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Cop BR.
e mais os acessórios. São muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34. O telefone aparece aí no nosso vídeo. Segue a imagem, a força da segurança. Conheça os mistérios da Sociedade Secreta do Rio através da série de livros O Sol Negro. E de volta, Cris Pascoal, você é de São Paulo, com a escritora Maria Pereda, falando sobre saúde, a saúde extraterrestre. É isso que nós vamos hoje ouvir aqui no Conexão X. Confere comigo. Berenice, hoje nós vamos falar aqui no Conexão X de medicina extraterrestre. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos falar aqui com Maria Carmen Pereda, a pedidos, né, dos nossos telespectadores, por conta do primeiro programa que foi assim bombástico no Facebook, nas redes sociais. Então, tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris? Como estamos, então? Vamos falar hoje de medicina extraterrestre. Sem dúvida. Bom, para quem não sabe, Maria é escritora, é PhD em farmacologia, formada pela Unicamp, e hoje ela vai responder, porque é um tema polêmico. Medicina extraterrestre é um tema extremamente polêmico, né? Maria, o que foi medicina, o que é medicina extraterrestre no teu ponto de vista? Vamos pensar primeiro, Cris, como é que está a medicina hoje no mundo. Se você olhar bem em certas cirurgias cerebrais, em bons hospitais e países avançados, né? Você vê que os médicos hoje nem tocam no paciente, eles fazem uma incisão de 1 centímetro, entra um robozinho, a câmera à distância, os médicos usam até um óculos, parece de realidade virtual, videogame, eles não estão tocando mais o paciente, é o robô que opera e ele opera através da realidade virtual. Então é uma coisa incrível a capacidade que a medicina hoje tem de recuperar órgãos, de salvar, curar de doenças que já estão estabelecidas através de uma tecnologia fantástica. Mas será que isso nunca existiu na Terra? Tem alguma evidência? Agora é a pergunta que não quer calar. Tem alguma evidência arqueológica, científica? Tem, e tem muitas. Se você vai, por exemplo, no Egito, na região de Saqqara, você tem o templo de Ankh-Mahor, né, que é um cirurgião. Você entra, lá tem as salas de cirurgia e nas paredes do templo de Ankh-Mahor você encontra os objetos cirúrgicos, os instrumentos cirúrgicos exatamente iguais aos que o médico tradicional hoje usa em cirurgias básicas. Lá tem gravado e mostrando pacientes sofrendo várias cirurgias de mão, de cabeça, várias operações ali relatadas. Então, é estranho, né, que os egípcios tivessem tamanha tecnologia e aqueles instrumentos avançados estejam lá gravados nas suas paredes. Olha, uma pergunta que não quer calar. E de onde os egípcios adquiriram tanto conhecimento assim? Segundo a tradição egípcia, oficialmente, dentro da história oficial, conta-se que, mitologicamente falando, o deus Thoth trouxe essa sabedoria, ele desceu do céu, porque a história é sempre comum, Cris. É o Deus, ou algum Deus, vem, desce do céu, traz esse conhecimento e o passa para os seus discípulos. Então, Thoth, na mitologia egípcia, é o Deus que criou a escrita, ele criou os hieróglifos, ele criou a ciência, ele criou a medicina e ele trouxe o conhecimento tecnológico para o Egito e o passou aos seus discípulos. Thoth é um ser mítico ou é um extraterrestre? Essa é a melhor pergunta, né? Porque, veja bem, Thoth, segundo a descrição egípcia, ele carregava uma espécie de um cajado com 2 serpentes que estavam presas ao seu cajado. Essas serpentes, para mim, são plenas representações de energia elétrica, eletromagnética, que o cajado, então, podia conduzir. Por outro lado, ele era um metamórfico, porque é o que se chama em inglês shapeshifter. Ele se apresentava com uma forma de pássaro humanoide, cabeça de íbis, por vezes na forma de babuíno. Então, é dito que no templo de Thoth, babuínos é os que faziam as pesquisas e é os que levavam a ciência. Na cabeça de Thoth, o disco solar, que
identifica os seres de Sírius. Então, muito provavelmente, Thoth veio de Sírius, Sírius positivo, porque o trabalho de Thoth era passar conhecimento para a humanidade ali na forma dos egípcios e ajudar a dar um melhor conforto para aquelas almas de seus colegas extraterrestres que encarnavam na Terra e perdiam a memória pela densidade física. Ao encarnar na Terra densa, eles perdem a memória da conexão, de quem eles são realmente. Então essas almas passavam a sofrer as adversidades da Terra. Então os deuses, ou seja, os extraterrestres, mandavam seres como Thoth amenizar as dores, amenizar o sofrimento, passando essa tecnologia da saúde, da medicina extraterrestre, que dava um conforto maior para o povo. Eu gostaria de saber um pouco agora da Índia. Na Índia existe uma cidade chamada Varanasi, que às margens do Ganges tem um cirurgião. Ele é um extraterrestre também? O nome dele é engraçadinho, só lendo para não errar, né? Olha o nome desse cirurgião. Sushruta. Em sânscrito, Sushruta. Sushruta foi ungido pelo deus Dhanvatari, que é novamente um pássaro com a sua formação física humanoide, formação de pássaro. Quando ele não estava com aparência de pássaro, tal qual Thoth, ele tinha uma pele azul e 4 braços, tal qual Shiva. Então esse deus Dhanvatari também desceu à terra na Índia e ungiu o seu discípulo Sushruta, que criou a medicina ayurvédica e conhecimento de ervas. Sushruta operava as pessoas sem anestesia, elas não sentiam dor, então ele tratava desde psicoses, pediatria, operações das mais variadas, estão escritas nos livros Vedas a respeito dos livros ayurvédicos em sânscrito sobre essas operações fantásticas de transplantes de corações, duplos, por sinal, dentro dessa medicina incrível. Então, Dhanvatari, esse deus azulzinho, que às vezes tinha aparência de pássaro, ele é considerado o deus da medicina ayurvédica e assim mitologicamente representado. Tá entendendo, né? Tá entendendo, né? O mito e a verdade do mito. Mas na Turquia, eu quero saber da Turquia. Foram encontrados aí 14 esqueletos com possíveis cirurgias craniais. Explica um pouco disso para o nosso telespectador. As trepanações, o termo é feio, mas é isso, chama-se trepanação craniana. Isso é típico do mundo inteiro. Então, na Idade Média, você encontram-se muitos esqueletos com trepanações. O que é uma trepanação? Você tem o crânio e perfurações com precisão em certas áreas onde supostamente um problema existia. Então, no Antigo Egito, a trepanação era feita naqueles crânios que a gente sabe que são encontrados no Egito, crânios alongados, na região da moleira. Né? Interessante, os crânios alongados na região da moleira. Paralelamente, no Peru, você tem as trepanações em crânios, que são as perfurações em áreas exatamente também na região da moleira e outras áreas. Já na Idade Média, se encontravam esse tipo de operações mais a título de, digamos, torturas, porque eles queriam extrair a pedra da loucura. Porque quando alguém desafiava a igreja, eles faziam a trepanação para que a pessoa morresse. Interessante que a visão da Idade Média é muito diferente da visão que você tinha no Egito e no Peru, porque as cabeças, os crânios do Peru e tanto no Egito sobreviveram à operação, porque os ossos são recuperados. E segundo a questão do osso, ali embora faltasse parte do crânio, essa pessoa viveu por 10, 15, 20 anos. Estranhamente, esses países ou essas culturas egípcias e peruanas, pré-inca no caso, desses crânios alongados, eles tinham uma tecnologia de perfurar o cérebro, arrancar pedaços, às vezes áreas grandes do crânio, e as pessoas continuavam vivendo por muitos e muitos anos. É muito interessante, né? Então, já temos uma interferência extraterrestre há milhares de anos aqui no planeta Terra. E na Grécia? Na Grécia tem alguma história que é parecida com a do Thoth? Maravilhosa história de Asclépio, que é o nome grego, ou Esculápio, que é o nome em latim. Asclépio ou Esculápio, como queira conhecer, é o que carregava um cajado único com uma única serpente em seu cajado,
que eu chamo de serpente elétrica da mesma forma, é dito que Asclépio, ele tinha o poder de curar as pessoas e trazê-los de volta da morte. Ele ressuscitava. Então, supostamente, a época de Asclépio é 1200 a.C. Só que ele tinha vários locais onde ele tratava as pessoas, eles chamavam isso de processo de incubação. Ele deixava as pessoas incubando ali e disse que Asclépio à noite as visitava em estado fora extrafísico, fora do corpo, e as curava nesse estado, por isso que elas ficavam incubando. E não é à toa que o cajado dele representa o símbolo da medicina. Muito interessante. Mas eu tenho uma pergunta agora que é polêmica. E muito polêmico porque hoje em dia dizem que os extraterrestres estão dentro dos centros espíritas. Eu gostaria de saber a sua opinião disso e também que eles fazem cura dentro desses centros. Qual a sua opinião de pesquisadora sobre esse assunto? A questão é assim, o que nós estamos vendo? São curas do ego ou são curas de uma frequência maior, de conexão maior? Você vai encontrar de tudo em um centro espírita, como você encontra de tudo em qualquer lugar que você vá, né? O centro espírita se tornou uma religião. Então, como religião, você vai ter ali o poder do ego. Por outro lado, você tem pessoas boas ali, e no meio desses centros você pode encontrar certos canais, pessoas que têm capacidade de expansão de consciência. O mais comum é a expansão da consciência atingir níveis variados. Então eu posso expandir minha consciência e encontrar algo que não é de tão alta vibração e eu achar que isso está me ajudando e de certa forma pode ajudar ou atrapalhar. A gente vê que muitas personificações que se tem em centro espírita atrapalham bastante, né? E tem baixo nível de consciência, enquanto sabemos que alguns conseguem alcançar níveis de consciência e conectar-se com seres mais evoluídos. Agora, quem é que tem esse tipo de capacidade ou não, só pode ser julgado através daquilo que ele faz e do que ele fala. Qual é a verdade? Avaliando fatos. Eu sempre digo assim, se você está conectado com o extraterrestre, a conversa com esse nível de ser é, primeiro, de onde você é extraterrestre, porque extraterrestre pode ser de uma terra paralela. Então, de que densidade você é? Se esse ser é de uma densidade acima da nossa, ele deveria ter um conhecimento muito maior. Então, em uma conversa com esse ser, a gente tem que perceber o nível de vibração, o nível de mensagem e a capacidade de realmente convencer quanto ao conteúdo que ele tem. A grande maioria do que você vê nesses centros são seres que podem até se achar extraterrestres, mas eles podem ser simplesmente também, não quer dizer unicamente, criação, projeção da própria pessoa, com uma outra versão dela mesma, que ela crê nisso, então ela cria alguém que ela acha que ela está vendo ou ela está tendo um contato, é a criação dela. Muitas vezes temos a criação da própria pessoa interagindo com ela mesma, e não exatamente um extraterrestre, mas a pessoa quer tanto se comunicar com o extraterrestre que ela cria uma versão de um extraterrestre que você vê que não sabe nada demais do que nós sabemos. Você tem uma conversa com esse ser e não sai nada. Então, quando você espreme e não sai muita coisa, você tem que desconfiar, tá? Então, o nível da qualidade da informação, o nível da frequência desse ser que você comunica e aquilo que ele de fato é capaz de fazer e é incontestável, é o que pode te levar a pensar melhor e aceitar se é possível ou não. Existem todas essas possibilidades, Cris. Bom, a questão é o seguinte, será que eles estariam dentro das religiões? Essa questão. Bem, falando de medicina extraterrestre, eu gostaria de saber, na China, o que existe na China sobre medicina e extraterrestres? Se você olhar para a sabedoria da medicina chinesa, ela é fantástica. Ela é uma que ficou preservada no tempo. Por quê? Porque as religiões que andaram pela China não destruíram a informação da forma que o islamismo e o catolicismo destruíram pelo mundo, né? Então a medicina, o conhecimento ancestral da medicina foi destruído por essas religiões. E enquanto que na China ele se preservou da melhor forma possível, até certo ponto. Então, segundo a medicina chinesa, um ser que era um pássaro, também na forma de pássaro humanoide, Bianque, ele veio do céu e trouxe aos chineses o conhecimento da medicina chinesa na forma de acupuntura e outras. Diz que Bianque mastigava ervas e ele enxergava a pessoa como se tivesse uma tomografia em seu cérebro, né? E ele conseguia saber e ver onde estava o problema, ele acessava imediatamente o problema e retirava o problema das pessoas através de cirurgias, né?
Então ele tinha uma personificação metamórfica também, e da mesma forma que você tinha na Índia, o Dhanvatari, o Thoth do Egito, Certo. o Bianque da China, os três com aparência de pássaros humanoides. Se você for para, digamos, México, Guatemala e Honduras, você também tem seres metamórficos na forma de pássaros. Então, quem são esses seres? Por que eles vieram para cá e nos trouxeram essa informação? Provavelmente eram seres sírios positivos, que vieram para a Terra nos trazer esse conforto e principalmente cuidar para levar o conhecimento do homem para frente, preservando da melhor maneira. Então esses são seres amorosos que nos trouxeram o conhecimento e cuidaram, né, da humanidade, deixando as suas informações que infelizmente a maior parte delas foi destruída pelas religiões que estavam prevalecendo e prevalecem até hoje. Bem, maravilhoso programa, né? Você gostou, né? Bom, bem, agora é com você, Berenice. E amanhã, Dia das Mães, vamos deixar aqui o nosso amor profundo a todas vocês. E aqui do meu programa, beijinho para a mamãe que está lá no céu e todos vocês, o meu amor imenso. Muito obrigado sempre pela audiência. E vocês, todos meus filhos, eu tenho 7 filhos, 2 adultos e os outros todos pequenininhos. Beijo a todos. E o meu marido, obrigado, querido, por toda essa felicidade que eu tenho aqui, sempre com vocês e aqui comigo. Porque se eu não fosse feliz, eu não poderia estar aqui passando para vocês Feliz Dia das Mães.